Oi gente, sou a Cecília do canal Vovô no Japão. E hoje nós estamos indo lá no teatro, que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vou estar tentando filmar um pouquinho pra vocês verem como é que é. Eu nunca fui, não tenho nem ideia como é que é. E é evento de brasileiro. Quero ver o Saci e a Cuca. Faz tempo que eu não vejo eles. A Cuca e o Saci Pererê. Quem mais tem mesmo? Sei lá, nem lembro mais. A mula sem cabeça que solta fogo Será que pela vai boca. ter todas essas coisas? Bem, a gente vai saber lá. Mostra um pouquinho pra vocês, tá? Vamos ver se a gente consegue chegar na hora, ó. Parada a rua. E nós estamos ainda indo pela Expresso. Foi assim que a linda menina conseguiu. Agora por hoje já chega. Mas eu o dia tá bonito, vamos brincar. Outro dia eu continuo. Vamos brincar, vamos? No alto da paneira, um casal de joelhos de barro. O certo é joelhos de barro, Narizinho. Sim, meus queridos, são os passarinhos mais Que sonho. Tive uma ideia. Mas antes... Visconde? Visconde. Onde está você, seu sabuquinho preguiçoso? Nossa, como aqui é grande! Muito maior do que no meu sonho. Ai, mas aqui tem um marrom, credo. Que brega. Emília, mas é verdade. Ninguém tem senso de moda aqui. Gostei das flores. Aposto que são do jardim da Dona Benta. Reparei que vocês não têm geladeira. Como fazem para guardar comida? Nós saímos para buscar comida todos os dias e só pegamos aquilo que vamos comer. A Dona Benta vai adorar saber Sem disso. descanso, 3 a 5 dias, fazendo com o bico pelotinhas de barro do tamanho de um grão de feijão. Depois de prontas, levamos essas pelotinhas até o topo das árvores. Assim, conseguimos construir nossa casinha. Como o senhor João de Barro, Suelen Nagano, a Joana de Barro, Leandra Mori, o Visconde de Sabugosa, Priscila Harumi, a Emília. Vou me contar um pouquinho como é que os personagens coexistem nas histórias. Então aqui tem uma breve biografia minha. Eu sou empresário já há muitos anos, sou escritor, sou palestrante, sou bisneto do Monteiro Lobato, como já disse. E a gente está aqui hoje para trazer um pouquinho desse mundo mágico, desse mundo encantado para todos vocês. Era uma vez, né, gente?
Então era uma vez um lugar chamado o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é o meu bisavô, em algumas fases da vida, né? Ele bem pequeno, com as duas irmãs, ele tinha uma irmã mais velha, ele é o filho do meio, um pouquinho mais velho, ele aqui já adulto com 30 anos, próximo de 30 anos. Ele nasceu em Taubaté, em 1882, o Newton perguntou aqui se alguém sabia quando ele tinha morrido, mas ele nasceu em 1882. E nessa época ainda existia uma monarquia no Brasil, né? Era muito diferente do que a gente tem hoje, no tempo onde ele nasceu. Ele nasceu numa casa que ainda existe até hoje, que é essa casa, essa casa era a fazenda do avô dele. E esse lugar é um lugar mágico que está lá no Brasil, existe. Quem quiser conhecer, quem tiver a oportunidade de conhecer, fica na cidade de Monteiro Lobato, que é uma cidade, inclusive, em homenagem ao Lobato, né? Ela existe em homenagem a ele. Quando ele faleceu em 1948, foi dado o nome de Monteiro Lobato para essa cidade, e é onde fica essa fazenda São José do Muquira, que era a fazenda do Visconde Tremembé, que é o avô do Lobato. Foi onde, inclusive, pegou inspiração para criar o Visconde Sabugosa, né? Ele cresceu no meio dos bichos, no meio das matas, nesse ambiente de fazenda. Então muita coisa que ele trouxe para as histórias do sítio, ele pegou dessa época, ele pegou da vivência dele próprio quando criança, né? Do que ele viveu ali naquele lugar. Quando ele era criança, era permitido caçar. Hoje em dia não pode mais, né, gente? Vocês sabem disso, mas naquela época, mais de 100 anos atrás, podia. Então eles caçavam, eles pescavam. A casa dele era tão grande que nos dias chuvosos ele andava de bicicleta dentro da garagem. Vocês acreditam no negócio desse? Impressionante, não é? Quem tem apelido aqui? Conta pra mim. Qual criança que tem apelido aqui? Tem apelido? Quem tem apelido, levanta a mão, vai. Tem pouca gente com apelido aqui, né? O apelido do Lobato, quem sabe o apelido do Lobato? Ninguém vai adivinhar isso aqui, né? O apelido dele era Juca quando ele era criança. O meu apelido de criança é Cacá. Minha irmã chama de Cacá até hoje. Então ele nasceu nesse ambiente, que é um ambiente de fazenda, um ambiente de sítio, com bichos, com mata, com rio, com muita natureza, né? Uma natureza muito exuberante, ainda mais naquela época. Isso o homem está acabando com tudo, é muito triste, né? A gente tem que preservar. E aí, quem conhece aqui os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Vocês conhecem, crianças? Todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim ou não? Não estou escutando, vocês estão muito... Quero ouvir mais alto. Quem conhece os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Melhorou. O Newton pediu capricho, porque eu não estou vendo muito capricho. Bom, o Lobato ele criou um mundo encantado, um mundo mágico. Ele tem 23 livros do imaginário, que são os livros que ele criou, né? E dentre eles está o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um dos livros. A Dona Benta é a avó do sítio, a matriarca, né? Ela é a avó do Pedrinho da Narizinho. Ela é uma personagem muito importante porque é ela que ensina às crianças o aprendizado dos livros. A Dona Benta lê muito para eles, conta muitas histórias, ela é uma contadora de histórias maravilhosa e a função dela é educar, né? A gente tem a função, o Newton comentou um pouquinho aqui da função dos pais, da gente educar os nossos filhos, mostrar para eles o caminho, e essa é a função da vovó Benta, é educar. Ela é a dona do sítio e ela é a contadora de histórias, ela que lê os livros para as crianças, etc. Depois a gente tem a tia Anastácia. A tia Anastácia é a melhor amiga da Dona Benta. Elas moram juntas no sítio. A tia Anastácia é a melhor cozinheira do mundo. Ela faz os melhores quitutes e os melhores bolinhos de chuva que a gente possa comer. Quem come o bolinho de chuva da tia Anastácia nunca mais esquece. Quem gosta de bolinho de chuva? Quem já comeu bolinho de chuva aqui? Levanta a mão. É muito gostoso, não é? Mas da tia Anastácia vocês nunca comeram, não é verdade? Então, um dia que vocês conseguirem comer, vocês vão ver que é o melhor bolinho de chuva do mundo. Aí
a gente tem a Emília, que ela dispensa apresentações, né, gente? A Emília, ela é a Emília. A Emília, como ela mesma se autodenomina num livro que é muito legal, que eu gosto muito do meu bisavô, que é o Memórias da Emília, que é a Emília contando as memórias dela. E o Visconde pergunta para ela assim: Emília, quem é você? E ela responde: eu sou a independência ou morte. A Emília, ela é genial porque ela é 880. Com ela não tem meio termo. Monteiro Lobato usava muito a Emília para falar coisas que ele não podia falar numa época difícil que ele viveu, que foi numa ditadura. Acho que vocês ainda não sabem o que é ditadura, não devem ter aprendido isso na escola. Mas o Lobato viveu na ditadura do Getúlio Vargas, na década de 30 para frente. Ele viveu muitos anos na ditadura. E nessa época ele não podia falar. Infelizmente, numa ditadura, a gente não pode expressar a nossa opinião, né? E isso é muito triste. Então, ele usava muito a Emília para ele poder falar, através dela, através da Emília, através dos livros. Então, a Emília é um personagem muito icônico, muito importante do Lobato, e a Emília tem uma força que é impressionante. Onde quer que a gente vá no Brasil fazer evento, a gente fez esses dias um evento para 600 crianças. Vocês não fazem ideia da força da Emília, é uma coisa assim incrível, a gente fica exaltado de ver, porque escreveu em 1920, chama A Menina do Narizinho Arrebitado, que ele conta justamente a história da Narizinho, que ela vai junto com a Emília para o Reino das Águas Claras, e é lá que a Emília aprende a falar, que ela come a pílula do Dr. Caramujo, que ela chama de cara de coruja, que ela foi falando na peça, né? E o Dr. Caramujo, que é um médico lá do Reino das Águas Claras, dá essa pílula para ela, e aí que ela começa a tagarelar sem fim. A Narizinho, a Emília é a boneca da Narizinho, e elas são as melhores amigas. O Pedrinho é primo da Narizinho, é neto da Dona Benta também, só que ele não mora no sítio, a Narizinho mora. O Pedrinho mora no Rio de Janeiro, e ele vem passar as férias no sítio do Capão Amarelo. Ele é um menino de 9 anos e ele é muito aventureiro, é um menino muito corajoso, adora se embrenhar no meio da mata fechada, fazer aventuras com o Saci e com toda a turma do sítio. E ele ama passar as férias no sítio, ele conta as horas para estar ali todos os anos, ele passa todas as férias no sítio sempre. O Visconde é um sabugo de milho sábio, que é um personagem também muito interessante, né, do meu bisavô. Ele foi inspirado no Visconde Tremembé, que era avô do Lobato, e ele tinha uma biblioteca muito grande de livros na casa dele, onde o Lobato inclusive aprendeu a ler. Quem ensinou o Lobato a ler foi a mãe, ele aprendeu a ler aos 4 anos. E ele leu absolutamente tudo dessa biblioteca do avô, e ele se inspirou para criar o Visconde no Visconde Tremembé, que é o meu tataravô, que é o avô do Lobato. E ele é um sabugo de milho intelectual, sábio, e que foi feito pelo Pedrinho, e é um dos grandes amigos do Pedrinho nas aventuras do sítio. E ele morre de medo da vaca moxa. Vocês sabem quem é a vaca moxa? A vaca moxa é a vaca que mora lá no sítio, que eles tiram leite. Só que vaca come milho, né? E aí ele não vai lá no curral. Por que você acha que ele não vai lá no curral da vaca moxa? Porque ele tem medo da vaca comer ele, já pensou? Coitado, né? Ele não vai, ele morre de medo da vaca moxa. E aí a gente tem na obra, o Lobato sempre procurou trazer os elementos do folclore brasileiro, né? Ele sempre levantou muito a bandeira do folclore brasileiro, que é importante, é fundamental para uma cultura, a gente levar, né, adiante o folclore. Então ele trouxe para a obra do Lobato tem muitos elementos do folclore brasileiro, e os mais importantes, além de Curupira, Boitatá, tem vários na obra. Ele tem o Saci e a Cuca. A Cuca é uma bruxa, né, com cara de jacaré, e ela faz magia, né, ela é muito poderosa. A Cuca, ele fala em apenas um livro, mas ela ficou muito famosa no seriado da TV Globo dos anos 70, né? Então ela foi ganhando fama mais no seriado, e ela é divertidíssima. A Cuca é uma figura. A gente participou um tempo atrás de um teatro infantil que tinha a Cuca, e era uma Cuca. A pessoa que fez a Cuca era sensacional, a gente se divertiu muito com ela. E o Saci Pererê é um menino de uma perna só, ele anda assim, né? E ele faz traquinagens, ele também é um menino mágico, e ele adora amarrar rabo de cavalo, esconder as coisas da tia Anastácia. Ele faz muitas brincadeiras, muitas traquinagens, prega muitas peças. E vocês falam hoje em dia, como é que essas crianças falam hoje em dia? Trollar, exatamente. Eles trollam muito, ele trola muito a tia Anastácia, principalmente, que morre de medo dele.
Como eu disse no começo, o Lobato escreveu 23 livros do imaginário, livros que ele criou, né, histórias que não existiam, que ele criou, e tem outras tantas que ele traduziu, que ele adaptou, ele traduziu fábulas, ele trouxe muita coisa para o universo do sítio, e todos esses livros ele inseriu os personagens do sítio naquele universo da fábula. Então é muito interessante porque o Lobato conseguiu trazer essa brasilidade, trazer as coisas do Brasil para dentro de muitos livros que eram muitas vezes importados da Europa, fábulas que vinham lá de fora. Então ele conseguiu mesclar as histórias. Aqui tem alguns livros, né, do Lobato, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui para vocês, mas tem vários, né? Reinações de Navizinho, Memórias da Emília, Poço do Visconde, tem uma infinidade de livros, são livros todos muito interessantes. O Lobato também escreveu para adultos, aqui não sei se vocês sabem. Oi, gente, estamos voltando do evento. Foi bem bacana, as crianças se divertiram bastante. Lina, o Dan, a Mia, o Mickey, eles acho que aproveitaram bastante. Tanto que, ó, o Dan tá voltando com a gente, ó. Agora ele voltou com a gente. Tá comendo, né, Dan? E o que você achou, Mar? Foi legal, né? As crianças, apesar de não entender muito, pelo menos os meus netos, né? Não entender muito a língua lá, mas fizeram mó farra, mó festa. Só dava a Lina lá bagunçando lá no palco lá o tempo todo. Ela ficou muito feliz. As crianças parece que gostaram bastante, né? Foi um evento legal a iniciativa. Eles estão acostumados com eventos japoneses, né? Porque eles vão para a escolinha japonesa. Então eles não estão acostumados a ver assim o quanto que é a alegria dos brasileiros, né? Aí eles gostaram bastante. A plateia interagindo, né, os brasileiros, porque aqui a gente vai nos eventos, é tudo quietinho. Até a Lídia, que ela, apesar de ter nascido aqui, mas ela achou muito legal, porque os brasileiros se expressam, né? E tava o pessoal assobiando, aquela coisa que você já sabe, né? Gritando, batendo palma, coisa que a gente, até pra mim, assim, que já tô muito tempo aqui, já acho meio estranho, na verdade. Eu acho meio estranho. Mas foi legal. Mas foi bom. Então, isso é um pouquinho. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!